Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra, para nos alimentar, para nos fortalecer, para esclarecer o nosso entendimento. Quero desde já agradecer a todos que têm se inscrito no canal, que estão comentando, que estão compartilhando, que estão assistindo. Isso é bom para o crescimento do canal. Quero pedir a você que compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas também possam ser abençoadas com essa palavra. E se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, a sua contribuição é bem-vinda. Você pode mandar uma transferência, um TED, um DOC ou fazer um depósito na conta bancária da Vida Plena Ministério Internacional, no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Dito isso, vamos para a palavra de hoje, que está em 1 Timóteo capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Queridos, o que eu vou falar hoje é algo importante para a igreja. E você, como igreja do Senhor Jesus na terra, como corpo de Cristo nessa terra, precisa atentar para isso que eu vou dizer hoje, que é algo que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu acho interessante porque esse texto ele é muito claro, né? Paulo começa esse capítulo 2 aqui de 1 Timóteo, fazendo uma exortação, uma admoestação muito clara. Ele diz, antes de tudo, ou seja qual for a ordem que você estabelece para a sua vida, aquilo que você vai fazer, antes de tudo, a palavra grega é próton, que significa em primeiro lugar. Seja qual for a ordem das coisas que você vai fazer, em primeiro lugar, você deve praticar a súplica, a oração, a intercessão e ações de graça em favor das autoridades. Aqui ele resume reis, porque naquele tempo existia reis, no nosso tempo hoje não tem. Nós não temos reis no Brasil, né? Mas nós temos pessoas que estão investidas de autoridade. Então, em primeiro lugar, queridos, é orar pelas nossas autoridades. Essa palavra exortar aqui, no grego também, a palavra parakaleo, que significa encorajo, instruo, ensino vocês que usem a prática, ou seja, seja uma coisa rotineira, seja uma coisa sistemática, seja uma coisa repetida diariamente, não seja algo esporádico, algo que você faz uma vez na vida e nunca mais. Não, seja algo assim do seu estilo de vida, estar sempre em primeiro lugar, orando pelas autoridades. Autoridade, né, no grego é a palavra uperoshi, que significa pessoas que estão em posição elevada, pessoas que estão em preeminência, em superioridade, ou as excelências, né, vamos dizer assim, como se diz também, né, as excelências. Por que será que, queridos, que a Bíblia traz essa recomendação assim tão clara? Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente olha para a vida, a gente olha muito sobre o aspecto natural, esse curto tempo, né, esse curto espaço de tempo em que vivemos aqui na Terra, né, habitando esse corpo de carne, e muitas vezes a nossa perspectiva, a nossa visão é apenas dentro dessa perspectiva da vida terrena.
Mas a nossa vida, ela vai além da vida terrena, porque nós somos um espírito. Nós temos uma mente, que é a nossa alma, sede das nossas emoções, do nosso intelecto, né? E habitamos em um corpo físico. Enquanto estamos aqui na Terra, nós habitamos nesse corpo físico. Esse é o tempo da vida terrena. E esse tempo é limitado. Mas o espírito não tem esse limite da vida terrena. Existe algo que vai continuar depois e que depende de decisões que nós tomamos agora, enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos nesse corpo terreno. E a principal razão, queridos, a principal razão da nossa eternidade tem que ser a salvação em Cristo. Se não formos salvos em Cristo, qual será o nosso destino? Será um destino, a palavra diz, no lago de fogo e de enxofre, né? Onde haverá tormento eterno. Isso é o que diz o Apocalipse, né? Aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, ou seja, aqueles que não crerem e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né? Então, queridos, quando essa recomendação é dada aqui, é porque existe um propósito de Deus. Aqui diz, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Né? Piedade aqui é com toda reverência, com todo respeito, com toda fidelidade a Deus, com toda religiosidade, no bom sentido desta palavra, não no sentido de ser aquela pessoa hipócrita, né? Religiosidade ligada ao sentido pejorativo de hipocrisia, não, mas religiosidade no sentido de fidelidade, de reverência às coisas de Deus. Então, Deus, querido, e no 3 diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, para que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é necessário que haja um ambiente propício para a divulgação, para a propagação do Evangelho. E esse ambiente propício, ele só será levado a efeito se as autoridades, né, tiverem sabedoria, se as autoridades governarem com respeito, com equidade, com paz, e os povos, né, tenham paz na sua vida cotidiana. Por isso que nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que eles sejam sábios, tenham sabedoria do alto para decidir em prol da nação, em prol da população, em prol do povo, para que eles tenham o temor de Deus ao tomar as suas decisões, não tomando decisões visando interesses particulares, interesses escusos, interesses de grupos, mas o interesse geral do povo. Né? Precisamos orar para que as potestades, que os espíritos malignos que agem nas esferas espirituais, nas regiões espirituais, não se assenhorem, não tomem o domínio da mente das nossas autoridades para os levarem a praticar atos de corrupção, atos de desonestidade, porque isso não agrada a Deus, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o justo governe e que o povo se alegre, que haja retidão, que haja justiça, que haja equilíbrio nas relações entre governo e povo, né? A palavra de Deus diz em Romanos 13 que toda autoridade é estabelecida por Deus, né? E nós devemos honrar e respeitar as autoridades, tendo a certeza do seguinte, ninguém, queridos, ninguém escapa do juízo de Deus. Ninguém. Pode ser quem for, pode ser o mais poderoso aqui na terra. Ele vai prestar contas, ele presta contas a Deus, seja aqui na terra, seja na eternidade. Ele vai prestar contas dos seus atos aqui na terra. E aquela pessoa que está investida de autoridade, querido, ela está diretamente debaixo dos olhares de Deus. Ele não está passando em branco, não está passando batido aquilo que ele está fazendo. E mais dia ou menos dia, o juízo de Deus chega para essas pessoas. Porque elas estão definindo o destino de muitas pessoas. Então, nós não temos que estar preocupados com o que, se a autoridade está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Isso é problema dela. Nós devemos orar a Deus, o tempo todo interceder a Deus, por espírito de sabedoria e de revelação, para que venha sobre eles a sabedoria do alto, para tomar decisões, para discernir tempos e estações, para discernir como agir, né? Como ter a melhor decisão visando o bem geral da nação. E se eles estiverem tomando decisões erradas, eles pagarão pelos seus erros, queridos.
nós devemos orar pelas nossas autoridades. E hoje, mais do que nunca, querido, sempre, mas hoje mais do que nunca, nós precisamos nos voltar. A igreja do Senhor Jesus, queridos, nós precisamos nos voltar para esta prática, a prática da oração, da intercessão pelas nossas autoridades. Provérbios 29, versículo 2 diz que quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo sofre, o povo reclama. Isso está lá em Provérbios 29, 2. Essa é a versão, nova tradução na linguagem de hoje. Então, queridos, eu quero concluir essa palavra hoje, convocando a igreja do Senhor Jesus, convocando a vida plena. E você, se você não é da vida plena, se é de outra denominação, quero convocar você também, para antes de tudo, nós orarmos pelas nossas autoridades. Todas as nossas reuniões de segunda-feira aqui, o primeiro ponto, o primeiro tema da nossa oração é a oração pelas autoridades do Brasil, de Brasília, as autoridades nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, seja nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Oramos por sabedoria do alto, oramos por temor do Senhor vindo ao coração deles e mais, intercedemos por ele. Então, querido, nós precisamos, a igreja precisa acordar para isso. A igreja não pode ser um instrumento na mão do inimigo para se opor às autoridades, porque Deus diz aqui em Romanos 13, quem se opõe, 13 no versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então nós não podemos estar resistindo às autoridades, nós temos que estar orando, intercedendo, e eu quero convocar você hoje para estar fazendo isso. Seja um estilo de vida. Orar, a oração é um estilo de vida, mas orar antes de tudo pelas nossas autoridades, sendo não um instrumento do inimigo para estar fazendo oposição, para estar criticando sistematicamente, querido, os nossos governos. Porque muitas vezes quando a gente critica, querido, a gente não tem a visão completa de todos os fatores envolvidos numa decisão. É perigoso a gente estar criticando, a gente estar sendo oposição sistemática, porque a gente não sabe tudo que está envolvido, que faz com que aquela pessoa tome aquela decisão. Sejamos um instrumento de Deus. Eu quero convocar você, igreja, para ser um instrumento de Deus na intercessão, na oração, por todas as autoridades. Porque isso é bom, isso é agradável, isso é aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, né, uma vida tranquila, né, em paz aqui no nosso país, na nossa terra, no nosso planeta, né, para que nós possamos pregar o Evangelho, trazer as pessoas e ganhar as pessoas para o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. Tudo que o inimigo quer, querido, é que tenha convulsão, que tenha guerra, que tenha pandemias, epidemias, tumultos, morte, porque assim as pessoas estão morrendo e não estão sendo salvas para o reino de Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós devemos trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus aqui na terra, para que mais e mais pessoas conheçam o Senhor Jesus, se entreguem as suas vidas a Ele, o confessem como Senhor e Salvador das suas vidas e ganhem a eternidade na presença do nosso Pai. Amém? Fica esse lembrete para você, igreja. Vamos orar. Antes de tudo, vamos orar, vamos interceder, vamos suplicar, vamos dar graças a Deus pelas nossas autoridades. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra e quero, Pai, nessa noite, orar pelas nossas autoridades, por todas as autoridades, todas as pessoas, Pai, que estão investidas de autoridade no Brasil, em Brasília, em cada estado, nos 3 poderes, no legislativo, executivo e judiciário, nas 3 esferas, na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que sobre esses homens e mulheres que estão investidos de autoridade venha sabedoria do alto, Pai. Venha temor de Deus sobre eles, para que eles tomem decisões, Pai, tomem decisões sempre pensando, sempre balizando pelo bem coletivo, pelo bem do povo, e nunca por interesses escusos, interesses particulares. Pai, em nome de Jesus,
E na autoridade do nome de Jesus eu repreendo todo espírito maligno, todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta tomar posse da mente das nossas autoridades para a prática de corrupção, de atos desonestos, para a prática da injustiça, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo esses espíritos e declaro as nossas autoridades livres para agir com sabedoria, com clareza e com entendimento, visando o bem geral. Pai, em nome de Jesus, eu oro também para que todo plano que esteja sendo armado, que esteja sendo tramado nas trevas, seja trazido à luz, seja revelado e as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas e punidas, Pai. Para que haja uma mudança no nosso país, nos estados, nos municípios, para que haja, Pai, verdadeiramente a justiça como balizamento, a equidade, Pai, como balizamento para os governos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor ama a balança justa, o peso justo, o Senhor é reto, o Senhor é justo, e assim nós devemos proceder, assim nossas autoridades devem proceder sendo retos e justos, porque quando o justo governa, o povo se alegra. E a Tua vontade, Pai, é que o povo, todos nós tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos saúde e prosperidade em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço pelas nossas autoridades e declaro sobre elas paz, alegria, saúde, prosperidade, livramento de Deus. E tudo que estiver sendo planejado nas trevas, eu repreendo e declaro sem força, eu declaro inoperante toda a ação das trevas, sem força, sem poder, não prosperará em nome de Jesus Cristo. Pai, ora em favor, toda a família Vida Plena, todos aqueles que estão assistindo, abençoo, declaro sobre eles paz, alegria, saúde e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Boa noite, fique na paz. Se você dê o seu like aí, se você puder, compartilhe também. Boa noite a todos.